Hello! Aqui é a Teacher Ma, ok? E hoje nós vamos estar dando uma passada em Past Perfect. Para quem tem uma base de Present Perfect, Past Perfect vai ser fácil. O que é o Past Perfect mesmo? Gente, o Past Perfect nada mais é do que basicamente o passado do passado. Ou seja, quando você está falando sobre um evento A que aconteceu no passado antes de outro fato B que também aconteceu no passado. Ou seja, você vai falar de duas coisas que aconteceram no passado, uma seguinte da outra. Let's see some examples. Vamos ver aqui alguns exemplos. The movie had already started when we arrived. O filme já tinha começado quando nós chegamos. Então, percebe-se que são duas ações no passado. Então, o filme já tinha começado, uma ação no passado. Quando nós chegamos, outra ação no passado. They had already moved to Atlanta when I traveled to New York. Eles já haviam se mudado para Atlanta quando eu viajei para Nova York. Então, vocês também perceberam que são duas ações no passado. She had already had dinner when I invited her out. Ela já havia jantado quando eu a convidei para sair. Então, são duas partes no passado. E como funciona a nossa estrutura de Past Perfect? Gente, é muito simples. Nós sempre vamos utilizar o sujeito plus had. Lembra que agora não é mais have ou has. É had para todas as pessoas do pronome pessoal, nosso verbo auxiliar. Em seguida, nós vamos utilizar o verbo principal, certo? No past participle, ou seja, aquela última coluninha dos verbos irregulares. O past participle nós vamos utilizar. E a parte B da nossa frase, ou seja, a outra situação no passado, ela é no simple past, certo? Ela é no passado simples, então ela não precisa de verbos auxiliares como have, had, has, né? No caso, ela não precisa, nós só vamos utilizar o verbo no passado. Para os verbos regulares, são os que levam ed no final, e para os verbos irregulares, são aqueles verbos que fazem parte da segunda coluninha dos verbos irregulares, ok, pessoal? Quando nós falamos das formas affirmatives, negatives e interrogatives, elas seguem a mesma estrutura como o present perfect, certo, pessoal? Como o verb to be, que é a inversão, a adição do not, certo? Essa regra é a mesma, não altera. Vamos ver aqui. Se eu digo I had worked, a minha forma negativa é I had not worked. I hadn't worked, certo? O had aqui com o not ele está contraído. Had I worked? Então, pessoal, na forma interrogativa, eu faço a inversão do pronome com o verbo auxiliar. O meu verbo principal, que no caso é worked, ele não sofre nenhuma alteração, ele permanece o mesmo. Então, segue a mesma estrutura do nosso present perfect, ok? A teacher separou aqui alguns exemplos. I had seen the movie before the premiere. Eu já havia visto o filme antes da estreia. She had been to France before we met. Ela já havia ido à França antes de nos conhecermos. Vamos ver o nosso terceiro exemplo. We had planned to see you, but you weren't home. Nós havíamos planejado ver você, mas você não estava em casa. I had already gone home when the show started. Eu já havia ido para casa, ou já tinha ido para casa quando o show começou. Ok, pessoal? Sempre lembrando, eu posso inverter a ordem. Como assim? Eu posso passar a minha parte com past perfect para a segunda parte e a parte com simple past para o início. Não tem problema. Então, um exemplo da última frase. Então, se eu digo I had already go home when the show started, eu posso começar a frase com when the show started, I had already go home. There is no problem, não tem problema, certo? Então, sempre tem que ter uma parte com past perfect e a parte seguinte com o simple past ou vice-versa, ok? Mas as regras gramaticais precisam existir. Sempre had com o past participle e o simple past, ok, pessoal?
Então, se eu digo I had already go home when the show started, eu posso começar a frase com when the show started, I had already go home. There is no problem, não tem problema, certo? Então, sempre tem que ter uma parte com past perfect e a parte seguinte com o simple past ou vice-versa, ok? Mas as regras gramaticais precisam existir, sempre had com o past participle e o simple past, ok, pessoal? Então, pessoal, o past perfect nada mais é do que isso, ok? Não tem segredo para ser utilizado o past perfect. O bom é que quando você já tem uma base do present perfect, já se torna mais fácil, porque você já sabe que tem que usar os verbos com past participle, certo? Nós sempre temos ali um verbo auxiliar, no caso agora é o had, ok? Então, o jeito é nós praticarmos bastante o past perfect. Ele acaba se tornando até mais simples do que o present perfect, se nós formos parar para ver, ok? É isso aí, pessoal. Dúvidas? Eu estou por aqui.